Seja muito bem-vindo e hoje nós comemoramos o batismo do Senhor. Jesus, ele vai ao encontro de João Batista para ser batizado. Mas Jesus precisava ser batizado? Se era um batismo de purificação, Jesus não tem pecado. Qual é a ligação então que nós temos que fazer? Nós vamos meditar esta palavra hoje. Hoje nós vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 3, no versículo de 13 a 17. E o versículo que vai nos chamar a atenção é este: com efeito, não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é o que fala em vós. E a palavra de Deus, ela nos diz assim: da Galileia foi Jesus ao Jordão ter com João, a fim de ser batizado por ele. João recusava-se: eu devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por agora, pois convém que cumpramos a justiça completa. Então João cedeu. Depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Eis que os céus se abriram e viu descer sobre ele, em forma de pomba, o Espírito de Deus. E do céu baixou uma voz: eis meu filho muito amado, em quem ponho minha afeição. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós vemos Jesus antecedendo o seu ministério, a sua vida pública, que é dos 30 anos aos 33, onde crucificam o Senhor, 3 anos que ele ensina os apóstolos, ensina os discípulos, e vemos o Senhor indo ao encontro de João Batista. João Batista é o homem escolhido por Deus, o profeta, o maior profeta que fez a ligação do Antigo Testamento com o Novo, e que veio preparar o caminho do Senhor, preparar os corações para ter o povo ter um coração bem disposto para receber a palavra de Jesus, a doutrina de Jesus, o Espírito Santo. Então era um povo que precisava de um profeta duro, um profeta que podemos dizer que muitos sacerdotes, fariseus não vão gostar. E não gostaram mesmo, porque vieram perguntar para ele quem ele era. Porque ele batizava e ele mesmo falou, pela sua humildade, que ele não era o Cristo. Jesus vem para ser batizado. O Papa Bento XVI, ele nos coloca um significado sobre Jesus ir ao encontro de João Batista para ser batizado. E eu vou ler para você entender bem curtinho. Jesus tomou sobre os seus ombros o peso da culpa de toda a humanidade. Ele inaugura o seu ministério inserindo-se no lugar dos pecadores. Todo o significado do batismo de Jesus, só na cruz é que se revela. O batismo é a aceitação da morte pelos pecados da humanidade, e a voz do batismo: este é o meu filho bem-amado. Então aqui nós entendemos, Jesus diz Romanos capítulo 6, no versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Então Jesus, ele morre, mas o salário do pecado é a morte. Quem morre é porque pecou. Jesus vem a este mundo sem pecado e não pecou. Ele veio pagar o preço, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vemos os judeus que sacrificavam os cordeiros para apagar o pecado do povo. Agora vem o homem Deus, o Verbo se fez carne, habitou no meio nosso, e ele veio para quê? Veio para sofrer. Sim, ele veio para sofrer. Lá na cruz ele é o sacerdote, o sumo sacerdote, e ali também ele é a vítima, ele é sacrificado, e a cruz é o altar. É ali que ele apaga todo o nosso pecado. Então ele carregou sobre si a nossa culpa, os nossos pecados, para nos salvar. Então todo esse simbolismo
de ele ir ser batizado por João Batista, ele só vai ser entendido na cruz, que ele carrega sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados. Então Deus ele veio assumir a nossa condição humano sem pecado. Ele nos vê com compaixão, ele nos ama, e porque ele é amor, mesmo nós sendo terríveis por causa do pecado, nós sem Deus somos seres humanos tipo bicho, vivemos como animais se nós não tivermos Deus. E com Deus a nossa vida muda totalmente, nossa vida ela começa a ter sentido, e nós começamos a vigiar e orar a nossa vida, porque nós queremos viver com Jesus no céu, sabendo que Ele já pagou o preço, Ele sofreu por mim, por que eu vou continuar pecando? Não, eu quero me voltar para Deus e diminuir os meus pecados e vencer as tentações, porque o meu Deus assumiu uma carne, o meu Deus, naquele simbolismo judaico de batismo, ele nos mostra que ali ele começa o seu sofrimento, ali ele começa a sua vida pública, ali vem o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus, e o Pai de Jesus fala: este é o meu Filho muito amado, a quem eu coloco a minha afeição, o meu amor, o meu afeto, porque é o Filho de Deus. Então, tudo isso que Deus faz é por amor, e entendemos esse batismo somente quando olhamos para a cruz. Ele assumiu a nossa vida, a nossa culpa, as nossas enfermidades, os nossos pecados. Ele pagou o preço. Somente um Deus infinito podia pagar o preço de um pecado cometido a um ser que é infinito. E ele vem e paga o preço para nos levar para o céu. Deus te abençoe e que cada um de nós possamos vigiar e orar a nossa vida para ser cada dia mais de Deus.